com o nosso estudo, dando continuidade a esse assunto tão rico, tão enorme, né, que a gente pode ainda falar sobre muitas coisas dentro desse tema. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos, vamos estar falando com o Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, clamando pelo Teu auxílio, pelo Teu Espírito, pela Tua presença, Pai. Não apenas, Senhor, se derramando sobre a minha vida e capacitando-me, Senhor Jesus, a expor a Tua palavra com unção, com graça, com sabedoria, Senhor, com entendimento, mas também, Senhor, atuando na vida de todos nós, para que a Tua palavra possa nos tocar, nos abrir os olhos, nos abrir o entendimento, quebrando, Senhor, fortalezas, desfazendo sofismas, Senhor, e verdadeiramente trazendo-nos um entendimento transformador das nossas vidas, para que a Tua palavra seja operante em nós e nós sejamos operantes em Ti, Senhor. Abençoa-nos, Deus, cobre-nos, é o que nós te pedimos nesse momento, clamando pelo Teu auxílio, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós já estamos no nosso 7º dia de estudo, né? A 7ª quarta-feira, e temos falado muitas coisas a respeito do reino de Deus, mas pouco nós temos falado a respeito do rei do reino. E eu queria hoje falar um pouco sobre isso, sobre o rei desse reino. Então, o reino dos céus, ele é regido por uma trindade, né? É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que Deus é amor, ou seja, a sua essência se traduz pelo amor. O amor define a pessoa de Deus. Deus é amor. Então é importante a gente ter essa dimensão do quanto o amor traduz quem Deus é e o quanto que o amor permeia toda a natureza de Deus. Porque isso faz e precisa fazer toda a diferença no nosso entendimento a respeito de Deus, no nosso entendimento a respeito da nossa relação com Deus, no nosso entendimento a respeito de quem somos para Deus e todas as demais coisas que advêm de tudo isso. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira epístola de João, no capítulo 4. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do verso 7. A palavra do Senhor nos diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus, sendo amor, não poderia deixar de expressar o amor. Então é evidente que aquilo que Deus é expressado em tudo que Ele vai fazer, em todos os seus intentos, em todos os seus propósitos, em todas as suas ações. O amor de Deus, ele se manifestou a nós por ter Deus enviado o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único ao mundo, a fim de que vivêssemos por meio dele. Guarda essa frase, a fim de que vivêssemos por meio dele. O homem estava perdido, distante de Deus, distante do seu amor, sem autoridade mais sobre a terra, porque por conta do pecado ele havia perdido toda a autoridade que Deus tinha dado a ele sobre a criação e sobre a terra. Ele estava oprimido pelo diabo, que o havia enganado. Então, nessa situação em que o homem se encontrava, todos
os planos que Deus havia feito para o homem. E quais eram esses planos? Que ele fosse a sua imagem e a sua semelhança. Que ele caminhasse em comunhão com Deus. Que o homem caminhasse em comunhão com Deus. Que ele tivesse autoridade sobre a terra e sobre toda a criação. Que se multiplicasse pela terra, constituindo então um reino. Que fosse embaixador do reino dos céus aqui na terra. E que usufruísse da eternidade, da vida eterna com Deus. Todos esses planos foram por água abaixo na hora em que o homem desobedeceu a ordem de Deus, na hora em que o homem pecou e foi envolvido por uma fala mentirosa, enganosa, vinda da parte do maligno. Então, o amor de Deus se manifestou quando ele criou um novo caminho para resgatar o homem de volta para si mesmo. Essa foi a manifestação maior do amor de Deus. Restaurar a possibilidade do homem estar de novo dentro dos planos originais de Deus para todos nós. E isso só poderia ser feito por meio da vinda de Jesus ao mundo. O mais surpreendente é que o plano de Deus, criado pelo próprio Deus, estava completamente alicerçado em um imenso sofrimento que o seu próprio filho sofreria, para que, por meio desse resgate, fosse possível que nós estivéssemos novamente em comunhão com o Senhor. Quem estabeleceria um plano que trouxesse tamanho dano a si mesmo? Porque qualquer pai ou mãe que vê o seu próprio filho sofrendo, sofre talvez o dobro do que o próprio filho sofre, porque é preferível que seja com a gente do que seja com os nossos filhos. Eu acho que todos os pais e mães de alguma maneira pensam assim. Eu preferia que fosse comigo, mas que não fosse com eles. Eu não gostaria de vê-los passando pelo sofrimento. E Deus sabia exatamente qual seria o sofrimento que Jesus passaria, né? Como um homem vivendo toda a nossa fragilidade, vivendo toda sorte de tentações, toda sorte de provações, que ele seria rejeitado, que ele seria desacreditado, que ele seria humilhado, que ele seria surrado, que ele seria ferido, que ele seria de todas as maneiras maltratado, e no final de todo esse sofrimento ele passaria um período da sua vida completamente sem comunhão com o próprio Pai. Talvez essa tenha sido a sua maior dor e a maior dor do Pai. Aquele período na cruz em que Jesus diz: Pai, por que me desamparaste? Aquele período na cruz em que todo o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, cobria Jesus. E naquele momento o Pai e o Filho já não podiam ter comunhão por causa do pecado. Não o pecado de Cristo, mas o pecado da humanidade que estava sobre ele. Então, um sofrimento enorme. Que pai poderia traçar um plano em que custasse tanto sofrimento ao seu próprio filho? Esse plano só poderia ser traçado com tantos danos e com tanto sofrimento por alguém que verdadeiramente nos amasse a esse ponto. Um preço altíssimo de amor por cada um de nós. Então, eu quero que você avalie essa verdade com muito cuidado e com muito temor, porque uma das estratégias malignas que são insistentemente utilizadas contra a nossa vida é nos trazer dúvidas a respeito do amor de Deus por nós. É colocar em questão, em xeque, em dúvida, o quanto de fato Deus nos ama. Ou vamos colocar dessa maneira, o quanto de fato Deus me ama. É sempre no ponto pessoal. Eu creio que Deus ama ao meu irmão, eu creio que Deus abençoa a minha irmã, mas eu não creio que Deus vá se importar desta maneira comigo. É sempre no pessoal, quanto que nós colocamos em dúvida o amor de Deus. Quantas vezes ao longo da história da humanidade já foi questionado se Deus nos ama, se Ele existe, por que permite que tantas coisas ruins aconteçam? Quantas vezes já se fez essa pergunta, né, ao longo da história da humanidade? Na verdade, isso é uma pergunta que expressa o desconhecimento da palavra de Deus e o desconhecimento de quem Deus é e de tudo que gira em torno da história do homem e da própria verdade de Deus. Então é importante que a gente se lembre
que nada do que acontece na terra, no que diz respeito a sofrimento do homem, no que diz respeito a coisas trágicas e terríveis, nada disso foi plano de Deus para o homem. Muito pelo contrário, o reino que Deus estabeleceu na terra, como extensão do reino dos céus, era um reino perfeito, era um plano perfeito, eram coisas perfeitas e maravilhosas para a vida de todos nós, para a vida de todo ser humano. Então, parte das aflições vividas pelo homem, ser humano, né, sobre a terra, foram resultado de uma punição que Deus estabeleceu por conta da desobediência do homem. Então, se você for lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 16, você vai ver a palavra dizendo o seguinte: e a mulher, Deus disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse, visto que atentaste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Todas essas coisas aqui são resultado de uma repreensão de Deus ao homem e à mulher. Mas as demais dificuldades e aflições que são que nós vivemos e vemos, todo tipo de injustiça, de maldade, de covardia e etc e tal, são resultado do controle que foi dado ao diabo pela própria mão do próprio homem. O homem deu ao diabo o domínio sobre toda essa terra por causa do acordo que ele fez com o diabo, quando ele se deixou envolver por uma frase, por uma palavra, por uma conversa enganosa, mentirosa, distorcida a respeito das ordens que Deus havia dado ao homem. Eles não pararam para pensar que por mais que aquela conversa pudesse até parecer ter algum sentido, que eles precisavam confiar muito mais no Deus soberano que criou todas as coisas e derramou tamanho amor sobre o homem, do que naquela serpente dominada pelo maligno que veio com uma conversa mole, fiada, que realmente deveria ter sido reprovada desde o início por Eva e também por Adão. Então tudo isso, todo esse sofrimento, ele é decorrente da desobediência do próprio homem e da perda que o homem sofreu da autoridade do domínio sobre a terra. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, a palavra de Deus nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, porque o domínio foi entregue a ele. O amor de Deus por nós consiste em que Ele nos amou primeiro. O seu amor não foi uma resposta a uma atitude do homem em busca de se reconciliar com Deus. Ele não foi uma iniciativa do homem de tentar reparar aquilo que o homem tinha feito de errado. Ele foi uma iniciativa de Deus em busca de resgatar o homem e devolver a ele o seu lugar e a autoridade no reino de Deus. A única maneira para que isso acontecesse era quitando a dívida do pecado. E qual era a dívida, senão a própria morte do homem? A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então é importante a gente entender que essa advertência já tinha sido dada ao homem desde o começo de todas as coisas. Quando Deus disse ao homem: desse fruto não comerás, porque se comeres desse fruto, certamente morrerás, Deus já estava advertindo ao homem as consequências do seu pecado. E o homem naquele momento deixou de lado tudo que Deus tinha orientado a ele, se deixou envolver por palavras mentirosas. Então é importante a gente se lembrar que era absolutamente necessário que Jesus viesse como justo, para que ele, como justo, dando a sua vida pelo injusto, pudesse então atender
há uma lei que regia todas essas coisas. O santo pelo pecador, o obediente por aqueles que desobedeceram. Porque se Jesus estivesse também em pecado, qual a diferença dele para com qualquer outro homem? Como ele poderia pagar a dívida se ele tinha a sua própria dívida? Então era necessário que essa dívida fosse quitada por alguém que não tivesse dívida. E Jesus veio exatamente para que sem dívidas pudesse quitar a nossa própria dívida. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O homem precisava ser apenas obediente. Ele não precisaria enfrentar a morte. Mas por causa da sua desobediência, Jesus não apenas teve que ser obediente, mas ele precisou ser obediente até a morte. E morte não por causa dele mesmo, morte por nossa causa. Nisso se revela o amor de Deus. Nisso se revela o amor de Deus por mim. Nisso se revela o amor de Deus por você. Nada nesse mundo, nada que nós possamos passar ou sofrer nessa vida pode questionar o amor de Deus por nós, que fez tamanho feito para que nós pudéssemos retornar à nossa comunhão com Ele, e muito mais do que isso, nós pudéssemos resgatar a vida eterna que havíamos perdido, e ainda mais do que isso, que nós pudéssemos resgatar a semelhança do próprio Deus, da sua imagem e daquilo que Ele é, e o que Ele é, amor, para que nós nos assemelhássemos a Ele. Tudo isso foi feito a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Tamanho sacrifício não foi apenas para nos resgatar por meio de Cristo a vida eterna, mas foi para implementarmos um novo estilo de vida, vivermos por meio dele. Lembra daquela frase que eu pedi para que você guardasse? Vivermos por meio dele. Esse é o novo estilo de vida que Jesus veio trazer para nós. Vivermos por meio quer dizer que sem este meio nós vamos morrer. Nós morreremos se não for por este meio. Quem vive, por exemplo, por meio de um respirador, a gente que está vivendo esse momento tão difícil da Covid, as pessoas que estão ali nesse momento vivendo por meio de um respirador, se esse aparelho for desligado, essas pessoas que dependem desse aparelho para respirar e para sobreviver, elas vão perecer, elas vão morrer. Então, quantos de nós entregamos a vida para Jesus e nele cremos e temos deixado de viver por meio dele na nossa caminhada? Que qualidade de vida nós teríamos se vivêssemos sem ar e apenas recorrêssemos ao ar quando estivéssemos já sufocando? Quantos danos nós teríamos nos nossos neurônios espirituais à medida que não oxigenamos a nossa vida permanentemente por meio da nossa comunhão com o Espírito de Deus? Eu acho curioso que a Bíblia compara o Espírito Santo de Deus a um vento que sopra de um lugar que a gente não sabe de onde vem e que conduz as nossas vidas para algum outro lugar que nós também não sabemos para onde estamos indo, mas Ele nos movimenta, Ele nos conduz. O Espírito Santo de Deus, um vento que sopra e que vem oxigenar o nosso viver, oxigenar a nossa comunhão com Deus, oxigenar a nossa vida. Agora, como que nós podemos viver e que qualidade de vida nós vamos ter se nós deixarmos esse Espírito de lado, vivermos a nossa vida e na hora que a gente está sufocando, a gente corre de novo para Ele? Quanto da nossa saúde espiritual e, obviamente, da nossa saúde emocional e da nossa saúde física, porque a nossa vida está entrelaçada em todas essas coisas, quanto que de tudo isso nas nossas vidas perece por causa dessa nossa atitude de partirmos em busca do ar, que vem do Espírito Santo de Deus apenas no momento em que a gente já está sufocando.
Então é importante que a gente se lembre disso, vivermos por meio dele. Isso significa alimentarmos a nossa comunhão com ele, em todo o tempo, em todas as coisas, envolvermos o Senhor nas nossas vidas. A nossa vida não pode estar em caixas diferentes. A minha vida espiritual numa caixa, a minha vida profissional na outra caixa, a minha saúde física em outra caixa, a minha vida emocional numa ou quarta caixa, e por aí vai. Não, nós estamos entrelaçados. E o Senhor está entrelaçado nas nossas vidas. Assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Quem pode separar uma coisa da outra? Quem pode separar o corpo da alma e quem pode separar a alma do espírito? Só que o pecado fez o espírito do homem morrer. E essa alma e esse corpo ficaram perambulando como um morto-vivo, sem referência, sem luz, sem visão, sem entendimento. Por meio de Cristo, nosso espírito reviveu. E uma vez que esse espírito está vivo, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, todo o resto do nosso ser, a nossa alma e o nosso corpo, é beneficiado a partir disso. Então a gente precisa entender que Jesus não é uma religião. Ele não é, mas ele é o ar que nós necessitamos para viver. Ele mesmo disse, lá em João 15:5, a palavra do Senhor nos diz: eu sou a videira, vós, os ramos. Os ramos estão conectados à videira. Se esse ramo for cortado, ou se houver qualquer tipo de ruptura na ligação desse ramo com a videira, é óbvio que essa parte da videira vai morrer. Porque ele não vai ser mais alimentado pela seiva que vem lá das raízes da videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é o nosso ar. Então a religião não é, a nossa vida com Deus não é religião. A nossa comunhão com Jesus e a nossa vida, o nosso caminhar diário com Jesus não é religião. A religião é um esforço do homem de se chegar ao seu Criador e de preencher esse grande vazio existencial deixado pela ausência de Deus. Isso é religião. Mas isso jamais seria possível de acontecer. O homem por si só jamais poderia se chegar a Deus e resgatar algo que ele perdeu e que promoveu esse imenso vazio dentro dele. O socorro vem daquele que presta o resgate e não do próprio desfalecido. Você já viu alguém desfalecido prestar socorro a si mesmo? Alguém que enxerga essa pessoa desfalecendo é que corre para prestar socorro, e foi Deus que correu para prestar socorro às nossas vidas desfalecidas, enviando o seu Filho unigênito. A nossa responsabilidade é que, uma vez resgatados, não mais nos afastemos do ar que nos sustenta, que é Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, mas o resgate vem do resgatador para o resgatado, de Deus para o homem, por meio de Cristo. Que amor é esse? Que imenso amor é esse? E eu quero te estimular hoje. Se você não consegue enxergar a grandeza do amor de Deus por você e toda a expressão desse amor na tua direção, eu te desafio, de alguma forma eu quero te estimular a que você busque da parte de Deus, que o Senhor abra os teus olhos e sensibilize a tua vida para que você possa perceber o amor de Deus na tua vida e pela tua vida, em todas as coisas, em todo o tempo. Esse amor é o próprio Deus. E o amor de Deus, a palavra de Deus diz que é perfeito. Perfeito como Deus é perfeito. Deus é perfeito, Ele é amor, o seu amor é perfeito. E a palavra ainda nos diz que o seu amor cobre multidão de pecados. E Ele vai em busca do perdido. E Ele trata as suas feridas. E Ele cura a sua alma. É isso que o Senhor Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. E se não estamos vivendo isso,
se não estamos alcançando cada vez mais isso nas nossas vidas, nós estamos perdendo uma imensa e maravilhosa oportunidade. E eu quero te estimular a se rebelar contra o desperdício dessa oportunidade. Que você se revolte, que você se torne indignado contra esse desperdício. Eu acho curioso quando a gente vê, eu não vou generalizar de maneira nenhuma, mas eu vou pegar pontualmente pessoas. Vamos imaginar uma pessoa que não tenha o cuidado de não desperdiçar as coisas, né? Então ela desperdiça água, desperdiça o sabão, desperdiça a comida que deixa estragar e que joga no lixo. Enfim, de muitas formas ela desperdiça as coisas, ela não cuida bem daquilo que ela ganha ou do que ela compra, e aquilo se estraga com velocidade e as coisas vão se perdendo, vão se desperdiçando. Eu acho curioso quando a gente começa a entender o valor das coisas. E aí vamos imaginar que essa pessoa deixe de ser tão favorecida e de ter tantas coisas com facilidade e ela passe por momentos de dificuldade. E nesse momento de dificuldade, ela sue muito para adquirir aqueles recursos, para comprar aquele alimento, para pagar as suas contas, para adquirir uma roupa nova, para alcançar as coisas que vão suprir a sua vida. Pode ter certeza que a postura dela vai mudar quando ela olhar para aquelas coisas que suaram tanto, que custaram tanto, ela vai sentir a dor do desperdício. Não só por coisas sendo desperdiçadas, né? Coisas que custaram muito para serem adquiridas, mas também por pensar que tantas outras pessoas poderiam usufruir daquelas coisas que estão sendo desperdiçadas e que não vão usufruir delas. Então é importante que o nosso olhar perceba o preço das coisas, para a gente saber o preço do desperdício. Se nós compreendermos o preço que Jesus pagou naquela cruz, para que nós tivéssemos resgatado o nosso direito ao céu, o nosso direito à vida com Deus e o nosso direito à vida neste mundo, num nível diferente, nós possivelmente não estaríamos desperdiçando essa comunhão e essa cura e essa provisão que vem da parte de Deus. Pense sobre isso. Se revolte contra qualquer desperdício na sua vida de usufruir de todos os benefícios do reino de Deus que Deus já tem disponibilizado para todos nós por meio de Jesus e da nossa comunhão com Jesus. Há uma imensa ferida na alma do homem provocada pelo distanciamento do homem de Deus. Essa ferida, ela jamais será cauterizada, jamais será tratada e jamais haverá um enxerto nesse espaço vazio, nesse buraco que foi formado dentro do homem, a menos que Jesus entre ali exatamente com a liberdade do seu mover para promover a cura e o preenchimento de todo esse espaço. Eu me lembro que quando eu era professora de escola dominical, muitos anos atrás, com crianças pequenininhas, havia uma historinha que a gente contava que dizia: Jesus tem exatamente o formato do buraco do seu coração, do espaço vazio que está no seu coração. E como que isso é uma verdade? Como isso é uma verdade? Então, só o verdadeiro amor, o amor perfeito do Senhor, pode cancelar o sentimento de rejeição, de desaprovação, de fracasso e de culpa que a alma humana carrega desde o pecado no Éden. O pecado no Éden promoveu dentro do coração do homem todas essas coisas, todos esses sentimentos de rejeição, de desaprovação, de fracasso, de culpa. E o homem carrega isso na sua existência, na sua essência, até que ele, se deparando com Cristo, aceitando a Cristo, ele permita que a ação e o mover de Deus, que vai nos transformando, nos resgatando, possa ir preenchendo todo esse espaço e anulando por completo o efeito desses danos. Não pense que esses danos são completamente reparados
simplesmente pelo fato de nós dizermos: eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu já falei isso em outros estudos, de outros estudos atrás. Isso é o início dessa caminhada. É cruzar os portais do reino, sair do reino das trevas e entrar no reino de Deus. Esse é o início da nossa caminhada. E aí nós vamos seguindo esse caminho que vai, a partir da nossa comunhão com Deus e do nosso consentimento ao mover de Deus em nós e através de nós, é que nós vamos sendo preenchidos, restaurados, curados. Eu queria que você lesse comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Pensa se esse amor pode ser o amor natural que vem do homem, que vem do ser humano. De maneira nenhuma. Nós sabemos que esse amor não é o amor do homem, que esse amor não é o amor que nós conhecemos nesse mundo, porque o amor que nós conhecemos, natural, que nós conhecemos dentro de nós e dentro das pessoas com quem nós nos relacionamos, ele não é tão paciente assim, ele não é tão benigno assim. Muitas vezes ele é ciumento, muitas vezes ele se ufana, ele se ensoberbece, ele se conduz inconvenientemente, ele procura seus próprios interesses, ele é partidário sim, ele se exaspera, se ressente do mal e muitas vezes é vingativo, não se alegra, ele se alegra muitas vezes com a injustiça, e a palavra de Deus diz: não se alegre quando você vê o seu inimigo sendo derrotado. Se nós não podemos nos alegrar com a derrota do nosso próprio inimigo, que dirá de uma pessoa que está sendo injustiçada? Como alguém pode se alegrar com a injustiça? Mas essa é a nossa natureza, muito falha, muito partidária, muito egoísta, numa visão muito parcial das coisas. E aqui a palavra diz que o amor de Deus, ele se regozija com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O verdadeiro amor que estava em Cristo realmente suportou tudo até a cruz e até a morte e morte de cruz. Vamos lembrar que Jesus lá no Getsemane, ele estava querendo muito se livrar daquele cálice. Ele queria muito não ter que passar pela cruz. Mas ele disse no final: Senhor, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Ou seja, eu suporto até o fim, até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque o amor que está em mim para com essas pessoas é verdadeiro, é perfeito, é pleno, é a essência de Deus. Assim é o amor de Deus por nós, carregado de misericórdia, carregado de mansidão, carregado de bondade. Em Jeremias 29, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí de novo eu quero que a gente pense quantas vezes nós ou outras pessoas conversando com a gente disse: eu não vou nem mais orar, Deus não está me ouvindo, Deus não se importa, parece que Deus está de costas para mim, eu não sinto mais a presença dele, eu acho que Deus me deixou nessa situação, nessa furada, Deus não se importa comigo. Realmente eu acho que ele está olhando para outras pessoas e nem se lembrou de que eu estou aqui nessa correnteza enlouquecida, sufocando a cada mergulho, a cada onda que vem sobre a minha cabeça, e realmente Deus não está se importando. Mas a palavra de Deus nos diz que eu é que sei, Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho para com você. São pensamentos de paz e não de mal. O meu intento
é te dar o fim que você deseja, mas não é o fim que você deseja de forma carnal e caprichosa, egoísta ou até maldosa. É o fim que você deseja de ser bem sucedido na jornada da vida. Muitas vezes a gente está equivocado no que é esse sucesso, mas Deus sabe exatamente o que é o sucesso dessa jornada. E a palavra diz uma coisa muito importante. Ela diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então, o sucesso, ele começa, antes de mais nada, pelo resgate da nossa própria alma. E de novo eu quero dizer, não apenas para que vivamos eternamente, mas para que sejamos curados, libertos, transformados, deixemos de ser a imagem de um homem caído e distanciado de Deus e passemos a ser a imagem e a semelhança do Senhor Deus. Ou seja, o reflexo do seu amor. Assim como Ele é, Ele deseja que nós também sejamos. Por isso nós lemos lá no início do nosso estudo hoje, nós lemos lá na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 7, o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, assim como Deus ama, Ele quer que também nós amemos. Ele quer que também nós sejamos como Ele é, que também amemos como Ele ama. Amados, no versículo 11: se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Guarde isto também no seu coração. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, nós podemos ter um amor aperfeiçoado em nossos corações. O fato de termos Jesus na nossa vida não quer dizer que já tenhamos esse amor perfeito em nós, mas o fato de nos esforçarmos e nos comprometermos com o amor de Deus faz com que o Senhor permaneça dentro de nós e o seu amor em nós seja aperfeiçoado. O pastor Aloysio uma vez disse, ele já repetiu isso algumas vezes, que o amor não ele falou isso com relação ao amor e falou com relação ao perdão. Não é uma opção, né? Ou algo, não é um sentimento, é um posicionamento, é uma escolha. Então, assim como nós escolhemos perdoar e não dependemos de um sentimento que nos move a perdoar, da mesma maneira nós escolhemos amar e não aguardamos um sentimento para amar. E nisso a gente entende o que a palavra aqui quer dizer: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A gente começa com a disposição de amar, com um amor muito frágilzinho, e a partir disso Deus vai aperfeiçoando o nosso amor, quanto mais nós nos dispomos a amar. Em 1 João capítulo 4, no versículo 19, a partir do versículo 19, a palavra diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De novo, né? É o resgatador chegando no resgatado e não o contrário. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, esse é mentiroso. Porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Percebe que isso não é um sentimento, é um mandamento. É uma decisão de obedecer a um mandamento. É uma disposição de ser obediente. Se o amor procede de Deus e nós também dele somos, nós precisamos fluir nesse amor que vem de Deus. Esse amor não está em mim, ele não é meu, ele vem de Deus.
E na hora em que eu começo a me distanciar, a negligenciar a minha comunhão com Deus, pode ter certeza que esse amor que fluía por meio da minha vida vai se esfriar. Vai desaparecer. Ele vai se perder no caminho e eu vou voltar a ter aquele amor humano, natural, carnal, tão frágil, tão deficiente, que é o amor que nós conhecemos. Então, refletir a natureza de Deus, como o filho traz a semelhança com seu próprio pai, isso é manifestar o amor de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos refletir a essência de Deus. Deus é amor. Então, o amor de Deus precisa fluir de mim, porque o Senhor habita em mim. E Ele precisa expandir o espaço dessa habitação para que mais e mais eu diminua e Ele cresça, o meu amor suma e o dele apareça, e assim as coisas possam fluir para me tornar cada dia mais semelhante ao meu Pai, ao meu Criador. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Poderíamos dizer então que se nós não amarmos uns aos outros, Deus não permanecerá em nós? Poderíamos então concluir isso? E se isso acontece então, dessa forma, o amor vai se esfriar mais e mais, à medida em que eu vou me distanciando e o Senhor vai se distanciando de mim? Sim, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. A ausência desse amor, ou pouco contato com ele, nos traz prejuízos enormes. E não traz prejuízos apenas de eu perder a semelhança de Deus ou de deixar de ser um veículo do seu amor, mas traz prejuízos à minha vida, ao meu interior, a tudo que me diz respeito. São muitos os prejuízos, mas eu vou mencionar os piores, na minha visão. Um deles é um sentimento contínuo de rejeição e desaprovação, aquilo que reflete desde do pecado original. O vazio dentro da nossa existência e esse sentimento contínuo de rejeição e desaprovação. O desconhecimento da nossa própria identidade, do nosso próprio valor e da razão da nossa existência. Todas essas coisas, conhecer e entender a minha identidade, conhecer e entender para que eu existo, por que eu nasci, para que eu sirvo, o que eu tenho que fazer da minha vida, e entender qual é o meu valor. Tudo isso é decorrente do amor de Deus presente na minha vida. E a terceira coisa que eu destaco como das piores consequências, dos piores prejuízos da ausência do amor de Deus em mim, é o tormento do medo. Hoje nós vivemos um tempo em que o medo atormenta a humanidade. Não é à toa que nós vemos inúmeras pessoas sofrendo de síndrome de pânico, sofrendo de transtorno de ansiedade, sofrendo de uma série de problemas emocionais por conta do medo. O medo aciona a ansiedade. A ansiedade traz inúmeros sentimentos e sensações desagradáveis, perturbadoras e muitas vezes paralisantes da nossa vida. Quantas pessoas deixam de conseguir trabalhar, deixam de conseguir manter um relacionamento, deixam de conseguir manter uma vida social, perdem a sua confiança, perdem a sua autoestima, perdem o seu bem-estar por conta dessas coisas. O prejuízo é incalculável. Tudo pela falta do amor perfeito de Deus nas nossas vidas, preenchendo o nosso ser. Lembre-se que Deus é amor e esse amor perfeito em mim quer dizer a própria pessoa de Deus em mim, trazendo essa cura e esse preenchimento que eu preciso na minha vida. Lá na primeira epístola de João, a gente está lendo o capítulo 4 praticamente inteiro, só que em pedaços, não na sua ordem, né? Eu peguei o primeiro pedaço, peguei lá na frente depois e agora estou voltando para o miolo. E aqui no versículo 13 do capítulo 4, a palavra diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito.
E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Vê que o apóstolo João aqui, ele está dizendo que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E esse é o X da questão. Conhecemos e temos crido nesse amor, ou eu creio, mas eu ainda não conheço muito bem esse amor, ou eu, na verdade, chego a duvidar desse amor. Como é que está a nossa relação com o amor de Deus? E aqui, João diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, ele repete aqui novamente. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é que nós somos nisto é em nós aperfeiçoado o amor. De novo, João fala sobre o aperfeiçoamento do amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Olha, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja a preciosidade dessas palavras. Quanta coisa que João nos fala e que é a chave do nosso viver, do nosso bem-estar, da nossa comunhão com Deus e do nosso usufruir dos benefícios desse reino nas nossas vidas. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus é amor, aquele que permanece no amor permanece em Deus. É uma disposição. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não vou ser hipócrita. Deus sabe que eu não gosto dessa pessoa. E Deus me conhece e eu não vou ser hipócrita. Amém, glória a Deus, não vamos ser hipócritas. O pai da mentira é o diabo. Mas existe uma diferença entre o amor fingido e hipócrita e um posicionamento de obediência em amar. Quanto mais nós lutarmos contra nós mesmos para amarmos aquele que nos aborrece, mais o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, trazendo essa verdade às nossas vidas. Mas isso só é uma realidade a partir do nosso esforço. Há muitos anos atrás, eu coloquei um questionamento diante de Deus, algo que para mim era muito difícil de entender. E eu perguntei para Deus o seguinte: Senhor, como funciona essa questão da ação do mover do teu Espírito a meu favor e do tanto que eu tenho que me esforçar para chegar em algum lugar, para conseguir alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E naquela época eu me lembro que o pastor Aloysio e a Luiziana eram recém-casados, eles tinham apenas a Débora. A Débora era um bebê de 6 meses nessa época, isso tem muitos anos. E eu me lembro que eu tirei uma foto com a Débora em cima do púlpito e eu tinha essa foto no meu quarto. Eu era solteira, nem estava ainda, se eu não me engano, acho que eu já namorava. Não namorava. Não namorava Heitor, não sabia de nada, tá? Nem sabia como seria o meu futuro. Mas enfim, eu coloquei isso diante de Deus. E naquele momento, Deus falou comigo claramente. Ele diz assim: imagina Débora. E aí eu me lembrei daquela fotinha, Débora sentadinha ali no púlpito, do meu lado, 6 meses, um bebê de 6 meses. E aí Deus me disse: agora imagina aquele cofre da igreja. A igreja nessa época tinha um cofre que era do dono da casa, que tinha deixado lá num dos cômodos, um cofre enorme e muito pesado. E aí Deus me disse: imagina aquele cofre. Eu visualizei aquele cofre que eu via sempre quando eu estava ali. E naquela hora Deus me disse: agora imagina eu determinando a Débora: empurre o cofre. E eu fui pensando nessas coisas e visualizando a cena. A Débora naquela época só engatinhava, imaginei ela de 4, levantando as mãozinhas e empurrando o cofre.
E aí Deus me dizia, quando ela depositar sobre o cofre toda a sua força, que obviamente será absolutamente inútil e ineficaz, eu desloco o cofre. Então as coisas de Deus funcionam dessa forma. Quem opera é Ele, mas o esforço precisa partir de nós. E quando eu me esforço por amar, Ele opera o verdadeiro amor através da minha vida. Por isso é fundamental que haja um compromisso de obediência com esse mandamento. E aqui a palavra então continua nos dizendo, no amor não existe o medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meu irmão, minha irmã, você vive o medo, você gosta dessa sensação. Eu particularmente abomino. Tanto que se você me convidar para ir na Disney, eu vou gostar de ver todas as coisas que tem ali de tecnologia, mas se você me chamar para uma montanha-russa, eu te dou precisamente a resposta agora, não vou. Porque aquela sensação de medo me traz um mal-estar horrível. Para mim aquilo não é divertimento. Respeito quem gosta, conheço muitas pessoas que gostam, gostaria de levar os meus filhos ali porque eu acho que eles iam se divertir um monte e eu ia me divertir de vê-los se divertindo, mas eu não gosto. Eu não gosto dessa sensação de adrenalina que é decorrente do medo. Eu não gosto desse estado de insegurança. E o medo, de fato, como a palavra de Deus diz, ele nos atormenta. Se não me sinto verdadeiramente como alvo do amor de Deus e dos cuidados de Deus, o medo vai me atormentar. Se eu tivesse certeza absoluta que aquela montanha-russa nunca jamais poderia acontecer um acidente e nunca jamais ninguém iria se ferir ali, talvez eu me divertisse com mais tranquilidade. Mas como eu sei que as coisas não são muito seguras, existem acidentes e falhas, eu prefiro não me arriscar. E acho que eu não vou perder nada por isso. De novo, respeito quem gosta. Mas é isso. Se eu tenho a convicção do amor e dos cuidados de Deus por mim, o medo não vai me atormentar. É natural que a gente se sinta amedrontado, inseguro, quando a gente se depara com a nossa própria impotência, com a nossa própria limitação. Isso promove insegurança nas nossas vidas. Mas quando eu estou alicerçada, debruçada, completamente confiante no poder de Deus, né? Quando eu experimento esse poder e essa segurança que vem por meio da minha comunhão diária com Ele, que é viver por meio dEle, a segurança dos cuidados de Deus para comigo vão lançar fora o meu medo. Isso também é um exercício. Também é um exercício de fé, de nós nos lembrarmos de todas as promessas que a palavra de Deus nos diz. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus o saiba. Então, a gente precisa estar confiante e a gente precisa estar alicerçado na sua palavra. Agora, é óbvio que se eu me distancio dele, essa segurança se perde. Porque a minha segurança está na minha proximidade com ele. E não em mim mesmo. Ou em alguma coisa distante. Por que os pais mantêm os filhos pequenos sempre perto, sempre debaixo da vista? Porque eles teriam tempo de chegar e socorrer caso houvesse uma emergência. Mas se os filhos estão distantes, como que eles vão chegar a tempo de socorrê-los? Não que Deus precise de tempo para chegar, mas Ele nos manda estar perto. Ele nos manda estar no seu aprisco. A palavra de Deus nos tem muitas promessas. Lá no Salmo 112, versículo 4 diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Lá no 112, versículo 7, o justo não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Não é em mim, não é nas circunstâncias, não é na minha sorte, não é na força do meu braço, nem é na força de outros braços, mas é no Senhor. O coração está firmado no amor de Deus por Ele. O justo vive bem firmado no amor de Deus por Ele. Romanos capítulo 8, no versículo 31, a partir do versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Presta atenção nessas palavras. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por amor a todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há intercessores a teu favor, que não é apenas o teu pai, a tua mãe, o teu pastor, o teu irmão, é o próprio Espírito Santo de Deus e é o próprio Senhor Jesus, intercedendo pela tua vida. E aqui a palavra de Deus continua, o qual intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, mesmo que passemos por lutas, mesmo que passemos por tribulações, e que muitas dessas tribulações venham em decorrência do nosso amor por Deus, por nos mantermos fiéis, por fazermos escolhas alicerçadas na palavra, em obediência ao Senhor. Ainda assim seremos, e somente assim seremos, mais que vencedores, mais do que vitoriosos. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos e nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Devemos amar como Ele nos amou. E esse assunto, ele é tão sério que a palavra de Deus nos fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz que ainda que eu dê a minha própria vida por alguém, se eu fizer isso sem amor, de nada vale. De nada vale. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça os mistérios, toda a ciência, que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, que eu opere milagres, sinais, maravilhas, se não tiver amor, nada serei. Por quê? Porque Deus é amor. E se eu não me assemelho a Ele, eu não sou nada, porque eu preciso ser como Ele. Eu preciso ser a sua imagem e a sua semelhança. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, qualquer coisa que eu faça sem amor, estarei fazendo sem Deus. E uma vez que estarei fazendo sem Deus, nada do que eu fizer terá valor. É um esforço sem ganho. É um esforço sem nenhum lucro, sem nenhuma vantagem, sem nenhum benefício. Mas há algo de extrema importância que nós precisamos considerar no meio de tudo isso. Deus requer de nós que nós amemos, para que nós sejamos reflexo do seu amor. E o amor de Deus é tão gigantesco que Ele fez com que o seu próprio Filho, ou seja, Ele mesmo se fez homem. Ele mesmo abriu mão de toda a sua glória, para viver tudo que Jesus viveu aqui na cruz, para provar o seu amor por você, por mim. E não apenas provar, restaurar e restituir a nossa vida, que havia se perdido em meu pecado e em meio ao distanciamento do Senhor. Mas a gente precisa entender algo muito importante. A justiça e o amor de Deus caminham juntos. Olha o que o Romanos 3 nos fala, lá a partir do versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para que todos e sobre todos os que creem... Desculpa, eu li errado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Jesus foi o sacrifício, ele, o justo, é o justificador. Ele, sendo justo, é aquele que vem justificar aqueles que são injustos. Ou seja, o preço foi muito alto. Depois você lê com calma esse texto novamente, Romanos 3, 21. Eu estou correndo um pouco porque eu já vi que a hora está bem avançada. Então, o amor de Deus nunca e nem jamais vai anular a sua justiça. Assim como a justiça não se desassocia do seu amor. Então é importante que a gente entenda o seguinte: ele anseia por nos resgatar de volta para o seu reino. Esse foi todo o objetivo de Deus, em trazer esse resgate ao homem. Mas por mais que deseje isso, não tornará barata a sua graça, manifesta por meio de um sacrifício precioso, enorme, que Jesus fez por nós naquela cruz. Deus jamais tornará o sacrifício de Jesus e a sua graça manifesta por esse sacrifício barato. Então a gente precisa compreender a justiça de Deus, que estará sempre associada ao seu amor. Mas esse é um assunto para o nosso próximo estudo na próxima quarta-feira. Amém? Então, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. O amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja para contigo. E esse amor, que traduz a própria essência de Deus, possa te encher, mas que você não espere um sentimento, mas que você se empenhe em buscar ao Senhor e se disponibilizar em ser obediente à sua palavra e aos seus mandamentos, porque em sendo obediente, o amor de Deus vai se aperfeiçoando na tua vida. Então coloque-se diante dele. Senhor, colocamos-nos diante de ti. Abençoa-nos, Pai, e capacita-nos para que a revelação desse amor tão precioso e tão tremendo, o amor perfeito de Deus, que esse amor que traduz a tua própria perfeição, seja revelado a nós e seja manifesto através de nós, hoje e para sempre, e em nós se aperfeiçoe para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você fique em paz. Até a nossa próxima reunião. Estaremos aqui com a live de sexta-feira do culto da noite de oração e também nas demais lives que o pastor Anísio já anunciou. Amém? Em nome de Jesus. Amém.